Tante volte quando noi troviamo qualche amico, dice, come stai? Oggi sto giù. E tante volte siamo giù, cioè non abbiamo dei sentimenti, non abbiamo consolazioni, non ce la facciamo. Sono quei giorni grigi, no? E ce ne sono tanti nella vita. Ma il pericolo è avere il cuore grigio. Quando questo essere giù arriva al cuore e lo ammalla. E c'è gente che vive col cuore grigio. Questo è terribile. E non si può pregare, non si può sentire la consolazione con il cuore grigio. O non si può portare avanti un'aridità spirituale con il cuore grigio. Il cuore deve essere aperto, luminoso, perché entri la luce del Signore. E se non entra, aspettarla con speranza, ma non chiuderla nel grigio. Eu sou Augusto Fernandes, queria anunciar a todos que eu trabalho para a Remax Infinité. Com Augusto Fernandes obtenha o melhor preço pela sua casa. Venda rápida e sem preocupação. Augusto Fernandes, o seu agente de imóveis. Coco Rico, o especialista do franguinho à portuguesa. Informamos a nossa clientela que estamos abertos todos os dias das 10 horas às 19 horas. Já estamos a aceitar encomendas desde leitão, borrego e outras carnes. Coco Rico. Portugal, aqui na Solé, aqui na Solé, aqui na Solé. Quinas, tu és portuguesa, bravura e beleza és tão cordial. Sempre toda gatita, menina bonita, cerveja real. Sentas-te em toda a mesa, és portuguesa. Portugal, honras toda a sede, és de toda a gente e ninguém leva a mal. Honras toda a sede, és de toda a gente e ninguém leva a mal. Portugal é que é, e na Solé, e na Solé, e na Solé. Estamos na paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Laval, para a celebração do domingo de Pentecostes. Mandai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a terra. Bendito
ó minha alma, o Senhor. Senhor meu Deus, como sois grande. Como são grandes, Senhor, as vossas obras. A terra está cheia das vossas criaturas. Se lhes tirais o alento, morrem e voltam ao pó de onde vieram. Se mandais o vosso Espírito, retomam a vida e renovais a face da terra. Glória a Deus para sempre. Rejubile o Senhor nas suas obras. Grato lhe seja o meu canto, e eu terei alegria. Glória a Deus no Senhor. Mandai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a terra. Vem, 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 Espírito Santo de amor. Vem a nós, traz à Igreja um novo vigor. Vem, 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 Espírito Santo de amor. Vem a nós, traz à Igreja um novo vigor. Presente no início do mundo, presente na criação, do nada geraste a vida, que a vida não sofra no irmão. Vem, 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 Espírito Santo de amor. Vem a nós, traz à Igreja um novo vigor. Presença de força aos profetas, que falam sem nada temer, contigo que sustenta o povo na luta que vão empreender. Vem, 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 Espírito Santo de amor. Vem a nós, traz à Igreja um novo vigor. Irmãos e irmãs, bem-vindos a essa celebração da Eucaristia, transmitida pela televisão. Saudamos aqueles que acompanham essa missa sempre aos fins de semana e celebramos o Pentecostes, que é uma festividade grande na Igreja Católica, celebrada por muitos, não só por católicos, mas também os anglicanos, luteranos, muitas igrejas, os ortodoxos do mundo oriental, enfim, todos celebram essa festa da vinda do Espírito Santo. Vamos rezar essa missa na intenção da alma de Ana Maria Franco, a pedido de Patrícia Gonçalves. Vamos agora iniciar em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus.
vamos nesse momento fazer o ato penitencial, reconhecendo às vezes que nós somos fracos em ouvir o chamado de Deus em nossa vida. Quando o Espírito realmente age na vida da igreja, quando Ele chama, nós deveríamos responder, mas nem sempre somos atentos a esse chamado, né, de Deus através do Espírito. Vamos confessar os nossos pecados neste momento. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados, nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória. Oremos. Deus do Universo, que no mistério do Pentecostes santificais a Igreja dispersa entre todos os povos e nações, derramai sobre a terra os dons do Espírito Santo, de modo que também hoje se renovem nos corações dos fiéis os prodígios realizados nos primórdios, a pregação do Evangelho, por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os apóstolos estavam todos reunidos no mesmo lugar. Subitamente, fez-se ouvir vindo do céu um rumor semelhante à forte rajada de vento que encheu toda a casa onde se encontravam. Viram então aparecer uma espécie de línguas de fogo, que se iam dividindo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que se exprimissem. Residiam em Jerusalém judeus piedosos, procedentes de todas as nações que há debaixo do céu. Ao ouvir aquele ruído, a multidão reuniu-se e ficou muito admirada, pois cada qual os ouvia falar na sua própria língua. Atônitos e maravilhados diziam: não são todos galileus os que estão a falar? Então, como é que os ouve cada um de nós falar na sua própria língua? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia, vizinha de Cirene, colonos de Roma, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, ouvimos-lo proclamar nas nossas línguas as maravilhas de Deus. Palavra do Senhor. Salmo responsorial. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a face da terra.
Enviai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a face da terra. Bendiz, ó alma, o Senhor. Senhor meu Deus, como sois grande, como são grandes, Senhor, as vossas obras. A terra está cheia das vossas criaturas. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a face da terra. Se lhes tirais o alento, morrem e voltam ao pó de onde vieram. Se mandais o vosso Espírito, retomam a vida e renovais a face da terra. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a face da terra. Glória a Deus para sempre. Rejubile o Senhor nas suas obras. Grato lhe seja o meu canto e eu terei alegria no Senhor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a face da terra. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor e não ser pela ação do Espírito Santo. De fato, há diversidade de dons espirituais, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversas operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Em cada um se manifestam os dons do Espírito para o bem comum. Assim como o corpo é um só e tem muitos membros, e todos os membros, apesar de numerosos, constituem um só corpo. Assim também sucede com Cristo. Na verdade, todos nós, judeus e gregos, escravos e homens livres, fomos batizados num só Espírito, para construirmos um só corpo, e a todos nós foi dado a beber um único Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se encontravam, com medo dos judeus, veio Jesus, apresentou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados se lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes se lhes são retidos. Palavra da salvação. Glória a vós. Bem, irmãos, celebramos o Pentecostes, a vinda
do Espírito Santo, esse dom do alto prometido por Cristo à sua igreja, celebrada por nós no mundo católico, no mundo ortodoxo, anglicano, luteranos. Então, a grande imensidão dos cristãos do mundo celebram essa festa que não é tão conhecida como o Natal ou como a Páscoa, mas não deixa de ser pequena. Ela não é pequena, na verdade. E o Pentecostes é uma espécie de um divisor de águas na história, se a gente pode dizer assim, não é? Considerado por alguns o aniversário da igreja, né? Antes do Pentecostes, não havia um movimento que pudesse ser chamado igreja. Nós vamos ter assim um movimento eclesial, um movimento de igreja com Pentecostes. Havia seguidores, Jesus tinha seguidores, mas a gente não pode dizer ainda que tinha uma igreja que se denominava como tal, não é? Então, Pentecostes faz a igreja existir, por assim dizer, não é? O Pentecostes inicia a igreja, é como o carro que começa a andar quando recebe uma partida. O Espírito Santo é aquilo ali, vamos. Então é isso, na verdade, não é? Claro que os discípulos, a comunidade já estava a caminho com Jesus, mas o Espírito Santo é o grande dom que Jesus disse que viria, porque ele precisava voltar para o Pai. Então, o Pentecostes dá uma espécie assim, de existência formal à igreja, né? Agora, o que é essa festa antiga, né, celebrada de maneira tão antiga pela igreja? O Pentecostes, ela vem de uma festa judaica, é claro, a festa judaica do Shavuot. O Shavuot, que é uma festa judaica chamada das Semanas, os judeus estavam em Jerusalém. O Pentecostes vai acontecer exatamente aí. Enquanto eles se encontravam em Jerusalém para celebrar a festa do Shavuot, a festa das Semanas, tradução do hebraico, que significava a saída do povo da terra do Egito, quando Moisés chegou no Monte Sinai e recebeu as leis, as tábuas. Ali é a festa do Shavuot. É isso que os judeus celebram. Nessa semana em que acontece essa manifestação do Espírito Santo, quando os judeus de vários lugares do mundo se encontravam na região, se encontravam em Jerusalém para celebrar o Shavuot, e de repente eles viram um fenômeno que ocorrera entre esses chamados seguidores de Cristo, não é? Então, o que acontece no Pentecostes? Atos capítulo 2. De repente, veio do céu um barulho que chamou a atenção de todos. E os que estavam ali ficaram cheios do Espírito e começaram a falar em línguas. Os peregrinos que estavam ali na festa para celebrar o Shavuot dos judeus em Jerusalém se deram conta que tinha algo acontecendo, tinha um fenômeno ali, um negócio estava acontecendo, né? Porque os discípulos, que eram todos ali judeus da terra de Israel, começaram a falar as línguas deles, começaram a se comunicar nas línguas estrangeiras. Eles falaram: esses homens são todos daqui, como é que eles estão falando em nossas línguas, em nossos dialetos? Então o Espírito Santo naquele momento deu uma habilidade para eles se comunicar nas línguas deles, né, daquele povo que estava ali para celebrar a festa dos judeus. Ora, isso chamou a atenção e ali pôde ocorrer a primeira manifestação, o primeiro anúncio assim, da palavra de Deus, mas a primeira manifestação da igreja como tal, para aqueles povos que estavam ali, né? Portanto, aqui nós temos implicações muito fortes para a igreja a partir desse momento. A gente pode dizer implicações cruciais, fundamentais. Primeiro, Deus derrama o Espírito sobre todos aqueles que depositam a sua fé em Cristo. Inclusive o discurso de Pedro vai ser nessa linha, quando Pedro estiver chamando a conversão, né, para se batizar e receber o Espírito Santo. Romanos capítulo 8, São Paulo dedica essa parte, esse trecho da carta dele no capítulo 8, a falar da vida do Espírito. A vida na carne é a vida da carne, a vida do Espírito é a vida do Espírito. Ele explica isso para pagãos, inclusive. Agora vocês têm uma vida nova, tinham a vida pagã, a vida na carne. Não conheciam muito bem a Deus, mas agora vocês vão conhecer e vocês têm o Espírito Santo para orientar, para dar o discernimento, para dar a sabedoria e para dar a força para viver. Portanto, o Espírito Santo, nesse momento, ajuda a confessar Cristo. A confissão de Cristo é muito importante. Lembrem-se que antes nós tínhamos
um grupo acovardado depois da morte de Cristo, né? E depois eles vão criar uma coragem sobre-humana para pregar para o mundo todo. Então é o Espírito Santo aí. Então a capacidade de confessar Cristo. 1 Coríntios 12, 3. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor senão sob a ação do Espírito Santo. E Paulo deixa muito claro isso. Ou seja, o Espírito capacitará a servir a Deus, a servir o propósito de Deus. 1 Coríntios 12, entre 4 e 11, São Paulo descreve os carismas do Espírito, que são os ministérios. E São Paulo fala que isso são dons dados pelo Espírito Santo para que as pessoas sirvam a Deus. O carisma que Deus dá não é para a pessoa aparecer para vanglória pessoal, não é para si próprio. Todo o carisma está em função de algo maior, além da própria pessoa, o carisma se volta para o serviço de Deus em função da comunidade. Então, o Espírito Santo vai unir nesse momento como o corpo de Cristo. É Ele quem vai dar essa ligadura, essa conexão, essa ligação. 1 Coríntios 12, 12. Por quê? Como o corpo é um todo, tendo muitos membros, e todos os membros formam um só corpo, assim também Cristo. Então, todos em Cristo. Cristo em todos e todos em Cristo. Essa é uma reflexão de Paulo, não é? Para dizer agora que essa unidade, ela está sendo alicerçada e embasada no Espírito da unidade. O Espírito Santo que dá essa unidade à igreja. O Espírito Santo, ele é fundamental também na nossa dinâmica de relação com Deus. É o Espírito Santo que nos ajuda a orar, a conversar com Deus. Romanos 8, 26. O Espírito vem em auxílio da nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém, mas o Espírito intercede por nós. Ou seja, a nossa oração sem o Espírito Santo é uma oração confusa. Então o Espírito Santo vai retificar a nossa oração, para que chegue diante de Deus aquilo que realmente a gente precisa, né? Então tem que fazer aí pontos e vírgulas, né? A oração precisa de pontos e vírgulas, é o Espírito Santo que faz isso, faz as correções necessárias, né? O Espírito Santo nos guia, diz São Paulo Apóstolo, Gálatas 5, 25. Se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. São Paulo está falando para a comunidade pagã, que viviam lá na carne, né? Viviam lá nos comportamentos dos pagãos. Agora, se tornam cristãos, viver no Espírito. São Paulo deixa muito claro, isso precisa mudar, precisa ter conversão. Deixar-se guiar pela vontade de Deus, o Espírito Santo. E o Espírito Santo ajuda-nos a viver como Jesus. Gálatas 5, 22. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, afabilidade, mansidão, domínio interior. Isso são frutos do Espírito, estava na vida de Cristo, e Cristo é o doador do Espírito. E é este Espírito que vem de Cristo para nós, que nos ajuda a viver no mesmo Espírito, né, do próprio Mestre, né? Portanto, como nós estamos vivendo? Será que somos guiados, né, pelo Espírito? Será que nós confiamos na ação dele? Ou ele é um eterno desconhecido dentro da igreja? Para alguns pode ser um eterno desconhecido, né? Nós somos canal dele, permitimos a ação dele na nossa vida, estamos atentos à orientação do Espírito, sim ou não, aí requer o discernimento. Os frutos dele crescem na nossa vida, será que os frutos do Espírito Santo, como Paulo relata aqui, né, em Gálatas 5, será que nós permitimos que esses frutos se desenvolvam na nossa vida? Será que a nossa vida é um terreno fértil para que esses frutos se manifestem na nossa vida, não é? Então, nós somos pecadores, nós vivemos na presença do Espírito até certo ponto, que a gente temos fraquezas, nós temos medos, nós temos o pecado, né? Nós temos as nossas baixas expectativas em relação a Deus, e toda aquela questão, aquela dinâmica que não ajuda muito a viver na ação do Espírito. Jesus viveu na ação do Espírito, a Virgem Maria também, agora nós, na medida do possível. Há pessoas que respondem mais, tem pessoas mais responsivas ao Espírito, pessoas menos responsivas. Por isso que Jesus falava do terreno, que vai produzir 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. O terreno responde conforme a qualidade dele. Então, o coração da pessoa responde conforme a sua capacidade de adesão ao Espírito Santo. E aí vai se tornar mais fértil ou menos fértil. Mais produtivo, talvez menos produtivo.
Mas o importante é dar fruto. Ou então a gente confessa a nossa incapacidade de viver na ação do Espírito Santo, né? Então somos totalmente incapazes, não é? Então o Espírito Santo tem de fato um papel crucial na vida da igreja, porque justamente marca esse momento em que ele desce sobre os seguidores de Jesus, não sobre indivíduos, ele não desce de maneira individual ou separados, mas ele desce no grupo, reunidos em Jerusalém, pessoas que tentam compartilhar a sua vida juntos, unidos na oração do pão. Então veja bem que o Espírito Santo ele está no grupo, ele está ali. As pessoas que tentam partilhar a sua vida e seus bens, etc. Né? Ele não se move em seres individuais. Primeiro vai precisar da comunidade. Depois eles podem até partir, 2 a 2, etc., para evangelizar, mas ele desce nesse grupo, reunidos ali em Jerusalém. Isso aqui simboliza a centralidade da igreja no mundo, a igreja como grupo, a igreja como comunidade, é um corpo de Cristo, não pessoas individuais, não é bem isso. Então, a igreja, ela se torna um templo de Deus no próprio sentido em que São Paulo fala, 1 Coríntios capítulo 3, 16. Não sabeis que sois templos do Espírito Santo e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, São Paulo chama para essa teologia do corpo que naquela época, né, no tempo pagão, que as pessoas faziam muita coisa, muitas aberrações, todas aquelas coisas do mundo pagão, tal, comportamento moral, tal. E São Paulo fala, vocês não sabem que vocês são templos do Espírito Santo, resgatados? É alma e corpo que ele está resgatando tudo, né? Não resgatou só uma parte da vida de vocês. Jesus Cristo não resgatou só o espiritual, resgatou tudo, inclusive o corporal também. Portanto, ele está falando para pessoas que precisam entender, né, que essa mudança ela se dá profundamente na vida das pessoas, né, no sentido completo do ser humano. Então, hoje nós temos o problema do individualismo, a influência do individualismo, né, que complica um pouco essa vivência comunitária da igreja. Sim, o individualismo, o hedonismo, o nosso mundo materialismo são problemas de sempre, mas problemas agudos no tempo presente, não é? Que faz parecer que a igreja é desnecessária. Não, a igreja ela é fundamental e crucial no mundo. Se ela não fosse fundamental, não haveria necessidade do Espírito Santo vir para formar esse grupo, né? Para fecundar esse grupo, para fazer esse grupo ir pelo mundo, pelos 4 cantos. Se ela não fosse importante, não precisava do Espírito Santo descer, né? Jesus morreu, o grupo acabava ali, cada um vai para a sua casa, não precisa de vocês mais, a missão acabou. Cristo fez a missão terminou em Cristo, ele morreu, voltou para o Pai, está tudo definitivo. Não, é na história, no espaço, no tempo. A igreja ela vai falando para essas gerações. Claro que o Espírito Santo vai falando através da igreja, da voz do Espírito Santo. Mas a gente não pode esquecer que o Papa Leão XIII falou que a fumaça de Satanás se insinuou dentro do templo de Deus, né? Tem que ter muito cuidado. Então, muitas vezes o Espírito Santo se apagar dentro da igreja é a voz do demônio que está, né, se passando pelo anjo de luz, né? E não vai levar para Deus, só para enganar as pessoas. Temos o grande perigo, nós temos que rezar pela igreja, né? Então, a comunidade, ela é vital dentro da obra de Deus. Então, o papel da comunidade, o seu papel de missão, de ação nesse mundo, como um fermento na massa, que outro dia eu estava dizendo, né? Nós precisamos do fermento na massa. Então, o fermento do Espírito Santo na nossa vida e nós seremos fermento no mundo, né? Sois o sal da terra, a luz do mundo. A identidade, né? Porque caso contrário, se eu não tenho o fermento na massa, você já sabe que comer bolo sem fermento, bolo duro, ninguém come, né? Então é uma porcaria aquilo. Eu já me enganei com isso, né? Fazendo bolo mal feito. Você esquece o fermento, você bota a perder a receita inteira, né? Só porque você esqueceu o fermento. Então, é isso, o Espírito Santo é isso, é como o fermento, precisamos dele. Tá? Aliás, ele é fundamental, é o principal agente dentro da igreja. Se nós podemos dizer assim, o principal missionário, né, dentro da vida da igreja. Portanto, nós temos que aderir ao Espírito Santo, é claro, na nossa vida, não é? A igreja ela tem uma natureza multilingüe, porque é para falar para todo mundo, de raças, povos, etnias diferentes, porque ali em Jerusalém, quando o Espírito Santo se manifesta, não é? No Pentecostes, ele capacitou a louvar em muitas línguas e em Atos capítulo 2. Os discípulos estavam falando línguas estrangeiras, o fenômeno da glossolalia ali. Então,
a fala em línguas estrangeiras. Automaticamente eles adquiriram conhecimento para se comunicar. Significa que Deus ele quer se comunicar com o mundo inteiro, não é? Então a igreja que está nascendo ali, na ação do Espírito Santo, não é uma igreja particularizada, então uma igreja fechada só para Jerusalém. Os discípulos vão entender que eles têm que ir para o mundo, o Espírito Santo vai fazer eles compreenderem isso, é claro. Não é? Então isso é um grande sinal que reforça a missão multicultural da igreja no mundo, a missão multirracial, inclusive, porque dentro dela nós temos raças, línguas, etc., culturas diferentes, não é? Nós rezamos a missa aqui, no rito latino, mas se nós formos lá na África, no rito latino mais aculturado, culturalizado, vocês vão ver que o estilo deles, né, de louvar, de dançar dentro da missa é completamente diferente do nosso estilo mais estático, porque os latinos são assim, os europeus são mais estáticos, né? Agora os africanos eles se comunicam com Deus pelo movimento, a movimentação é uma forma de comunicação, aí muda por causa da questão cultural, mas assim, dentro das culturas, dentro das tradições desses povos, ali Deus está se comunicando com aquelas pessoas. Então Deus se comunica com eles, eles se comunicam com Deus, né? Através das suas liturgias, do seu modo de ser, né? Dos seus hábitos, da sua cultura pessoal. Portanto, Deus ele chama todos a fazer parte da igreja, a estarem unidos, né? Em Cristo, estarem unidos pelo amor, porque Jesus Cristo falou amai-vos uns aos outros, então esse é o grande elo de união, mas o Espírito Santo é quem garante isso, é o vínculo, né? Forte dentro da igreja. Gálatas 3:28. Não há mais judeu, nem grego, não há mais escravo ou livre, não há mais homem ou mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então não somos mais o diferente, nós respeitamos as diferenças, mas nós temos essa linguagem comum, a linguagem do amor, não é? Então a igreja ela vive essa missão multicultural que se manifesta agora nesse Pentecostes, né? Portanto, não podemos ser divididos em preconceitos, criando muros, barreiras e não sei o que entre nós. Dentro da igreja também existe isso. Infelizmente tem essas coisas. Há pessoas que não são conduzidas pelo Espírito e criam dificuldades para o Espírito Santo. Eles acham que cria dificuldades para as comunidades. Eles criam primeiro dificuldades para Deus agir, né, na vida deles. Dificuldades para o Espírito Santo, que não consegue espaço. Agora o Espírito Santo é gentil como uma criança. Se você menospreza o Espírito Santo vai embora, né? Uma criancinha, quando não é acariciada, ela vai embora, vai-se embora logo porque, né, foi menosprezada. Pois o Espírito Santo é assim, é um cavalheiro, né? Então ele entra quando deixa entrar e ele vai embora quando ele sentiu que o menosprezaram. O Espírito Santo é delicado, quer dizer, o Espírito Santo é delicado na nossa vida. Pois bem, aprendemos a nos relacionar, portanto, com o Espírito Santo, né? E o Pentecoste é para nos lembrar isso. Nós temos uma força que move a igreja, esse impulso poderoso dentro dela, que é o Espírito Santo derramado da vida de Cristo para nós. Amém. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Virgem Maria, eu sou apóstolo lá. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, da ressurreição da carne, da vida eterna. Vamos preparar o ofertório, vamos cantar. Pai nosso que estás no céu, tudo nós queremos dar, o pouco que nós fizemos, também vamos ofertar. Abençoar é nossa oferta, olha
crianças do mundo, suspirando por amor. Abençoar a nossa oferta. Olhai os velhinhos que sofrem sem ninguém, sem lar nem pão. Aos homens Deus quis falar, e à terra o Filho mandou. A todos veio anunciar, o reino de Deus chegou. Olhai, Senhor, nós vos pedimos. A fome que existe no mundo e a pobreza dos sem pão. Olhai, Senhor, a vossa igreja, com ela nós caminhamos, de mãos dadas com amor. Ora, irmãos, para que nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso, receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a honra e glória do seu nome, para o nosso bem. Concedei-nos, Senhor, nosso Deus, que o Espírito Santo, segundo a promessa do vosso Filho, nos revele plenamente o mistério deste sacrifício, nos faça conhecer toda a verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus Eterno, Onipotente, é verdadeiramente nosso dever e a nossa salvação. Dá-vos graças sempre e em toda parte. Hoje manifestaste a plenitude do mistério pascal e sobre os filhos da adoção, unidos em comunhão admirável, vosso Filho unigênito, derramastes o Espírito Santo, que no princípio da Igreja nascente revelou o conhecimento de Deus a todos os povos da terra e uniu a diversidade das línguas na profissão de uma só fé. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra e, com os anjos, os santos proclamam a vossa glória, rezando numa só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu, deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós, por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória de mim. Eis o mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença,
para vos servir nesses santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade e comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Cristiano e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, pela alma de Ana Maria Franco. Lembrar também do José Manuel Furtado, que veio a falecer essa madrugada. O Senhor que estava com câncer e estive fazendo uma visita a ele para dar uma extrema unção na debilidade dele. Então veio a falecer. Minha família, nesse momento, vai fazer o velório. E também todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, e São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Vamos juntos rezar a oração que Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Irmãos, a paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudemos na paz a cena. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Felizes os convidados para ser o Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dissei com a palavra. O corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Corpo de Cristo. Amém. Corpo de Cristo. Amém. Corpo de Cristo. Amém. Espírito Santo, meu Deus, meu Senhor, nós te damos graças.
teu imenso amor. Espírito Santo, derramai sobre nós a chama do amor. Envia, Senhor, a chama do amor. Vós sois a verdade, a felicidade em nossos corações. A luz que ilumina os passos da vida, só vós, meu Senhor. Sois amor profundo, a eterna virtude, Pai Consolador. E atrás luz divina que nos ilumina e que é tão forte e esplendor. Espírito Santo, meu Deus, meu Senhor, nós te damos graças pelo teu imenso amor. Espírito Santo, derramai sobre nós a chama do amor. Envia, Senhor, a chama do amor. Espírito Santo, meu Deus, meu Senhor, nós te damos graças pelo teu imenso amor. Espírito Santo, derramai sobre nós a chama do amor. Envia, Senhor, a chama do amor. Oremos. Senhor nosso Deus, que concedeis com abundância à vossa Igreja os dons sagrados, conservai nela a graça que lhe destes, para que floresça sempre em nós o dom do Espírito Santo, o alimento espiritual que recebemos, nos faça progredir no caminho da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então não esqueçamos de acompanhar as missas diariamente na página Facebook, na página Paróquia Notre Dame de Fátima. Todos os dias, de terça a sexta, às 4 da tarde, está disponível para ser assistida a missa nessa paróquia, né? Também, até o final desse mês, já estão dizendo que vai ter novidades aí com relação à abertura das missas, ou seja, um número bem maior de pessoas vai poder participar. Vamos aguardar, porque nós vamos anunciar brevemente aí a ampliação da participação dentro das celebrações da Eucaristia. Vamos agora à bênção final. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Irmãos, fiquemos em paz, o Senhor nos acompanha. Dá-nos graças a Deus. Alva pomba que meiga aparecestes ao Messias no Rio Jordão, e estendei vossas asas celestes sobre os povos de orbe cristão. Vinda entre nós esta glória,
entre cantos de eterna vitória, que os querubins vos elevam, Senhor, que os querubins vos elevam, Senhor, entre cantos de eterna vitória, que os querubins vos elevam, Senhor. Terminou a celebração deste domingo, o Domingo do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, as três pessoas da Santíssima Trindade. Este Espírito que é fogo, como podemos observar, o vermelho, temos a pomba, temos a coroa, temos o cetro, o sinal do respeito. Dar, e o Espírito Santo vai se ocupar de responder perante o que merece. A Conceição Ferreira e Alberto Feio para Montreal Magazine. Depuis plus d'1 an, le gouvernement négocie avec les syndicats pour renouveler les conventions collectives de ses employés. Concrètement, en éducation, le gouvernement propose une augmentation historique de 18% de la rémunération des enseignants au primaire et au secondaire dès leur entrée en fonction, des postes principalement occupés par des femmes. Il propose aussi l'ajout de professionnels pour appuyer les élèves en difficulté et la valorisation de la profession des enseignants en leur accordant une plus grande autonomie. Tout le monde gagne à s'entendre maintenant. Aqui em Carroceria Labaron, aqui estamos equipados com um espaço de capacidade para 1200 pneus, onde vocês podem ter um lugar a mais em vossa casa e deixar cá os vossos pneus durante a época do inverno. Carroceria Labaron ao vosso dispor já há 20 anos, estamos situados no 5757 Papineau, pode fazer um apontamento para qualquer reparação do seu veículo, chamando ao 514-279-7224 entre as 8 e as 5 da tarde, de segunda à sexta-feira. Seja bem-vindo. Equipe Olivia Paiva e boa imagem da Remax do Cartier. Para a compra ou venda da sua casa, contacte a Equipe Olivia Paiva. Equipe Olivia Paiva, há 30 anos a bem servir. Intermarché Universal, há 50 anos no centro da comunidade. Grande frescura de frutas e legumes, especialista no corte de carne, enchidos da casa, queijos de Portugal, o maior supermercado português no Quebec e mais completo em produtos portugueses. Intermarché Universal, ao serviço dos portugueses desde 1968, situado na Montreal e canto com o Colonial.
Faça a sua encomenda por telefone, e-mail ou Facebook, com entrega ao domicílio. 514-503-9171. Chora Design. A hora chegou, aqui é o lugar, o cenáculo de amor. Maria aqui está, Mãe da divina graça. Teu esposo quer agir neste lugar. A hora chegou, aqui é o lugar, o cenáculo de amor. Maria aqui está, Mãe da divina graça. Teu esposo quer agir neste lugar. Venha sobre nós, fogo abrasador, derrama a tua unção, batiza-nos, Senhor. Ó Mãe de Pentecostes, intercede por nós, e com línguas de fogo, batiza-nos, Senhor. Venha sobre nós, fogo abrasador, derrama a tua unção, batiza-nos, Senhor. Ó Mãe de Pentecostes, intercede por nós, e com línguas de fogo, batiza-nos, Senhor.